Tudo bem, turma. Então vamos retomar os conceitos básicos da eletroquímica. Então já foi dito anteriormente que a eletroquímica existem processos espontâneos e processos não espontâneos. Isso está baseado no valor do ΔG, que é a energia livre de Gibbs, onde se ΔG for menor do que zero, é um processo espontâneo. ΔG igual a zero é um processo está em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio. ΔG maior do que zero, processo não espontâneo. Ok? Dos processos espontâneos, ou seja, transformações espontâneas na eletroquímica, nós temos as baterias. Só para relembrar, usando a ideia da pilha de Daniels, a pilha de Daniels, então, você tem duas semicélulas que estão separadas entre si. Essas semicélulas serão conectadas, então, por eletrodos. Nessa primeira semicélula, nós temos íons aqui presente. E aqui também nós teremos íons presentes. Então, nós temos, vou colocar uma situação como exemplo, por exemplo, um eletrodo de zinco, um eletrodo de cobre. Então, o zinco tende a perder espontaneamente elétrons para o cobre. Então, os elétrons saem do eletrodo de zinco e vai para o cobre. Isso é um processo espontâneo. E vamos então relembrar como ocorre isso na pilha. Aqui nós temos uma solução então contendo íons cobre, aqui nós temos uma solução contendo íons zinco. Quando o zinco se oxida, ele vai formar íon zinco. Então, ele tende a se oxidar e formar íon zinco. E quando o cobre se reduz, ele recebe esses elétrons e vai formar o metal cobre. Então, o que acontece com o tempo? Com o tempo, essa barra aqui vai se oxidando e vai liberando o íon zinco para esse meio. Aqui a solução estava eletricamente neutra, então ela tende a concentração de cátions aumentar. Então essa compensação é feita por uma ponte salina. O que é essa ponte salina? Essa ponte salina contém uma solução saturada de um sal, que você vai ter os cátions e o ânion. Okay? Como aqui tende a ficar concentrado de íonzinho, o ânion tende a migrar para cá. E é lógico, o elétron chegando aqui, o cobre que está aqui na solução como carga positiva, tende a diminuir a concentração. Então, a carga positiva, que é o cátion, migra para cá pela ponte salina e há uma compensação de cargas nesse processo. Então, assim, nós estamos quase relembrando a pilha, lembrando que onde sofre a oxidação, ou seja, de onde sai o elétron é sempre o ânodo, e onde chega os elétrons, convencionou-se chamar de cátodo. Na pilha, o ânodo é o polo negativo, enquanto que o cátodo é o polo positivo na pilha. E é possível calcular essa DDP com as DDPs padrão de cada elemento, já foi mostrado em aula como é que se chega nesses valores de DDP. A DDP, o potencial do zinco de redução é menos 0,76 volts, isso está tabelado, e o potencial de cobre nas condições padrão é 0,34 volts. Para calcular a DDP padrão para esse sistema, nós temos o potencial maior menos o potencial menor. Para essa pilha especificamente, o potencial padrão será 0,34 menos 0,76 e o potencial então será 1,1 volt. Bom, quando a gente diz potencial padrão, porque isso aqui está nas condições padrão. As condições padrão é 25 graus Celsius e a concentração dos íons é 1 mol por litro. Isso já foi dito em aula, é só para relembrar, ok? Então, agora podemos pensar então nos processos não espontâneos, que causam um pouquinho mais de dúvida nos alunos. No processo espontâneo, então, nós temos uma cuba eletrolítica, ok? Uma cuba eletrolítica. E aqui, nessa cuba eletrolítica, nós teremos íons dissolvidos. Para relembrar, a eletrólise é dividida em duas. Nós temos a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa.
A eletrólise ígnea é a fusão da substância a ser eletrolizada, e na eletrólise aquosa a substância está com seus íons dissolvido em água. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo de uma eletrólise ígnea. Numa eletrólise ígnea, então, nós temos o material foi fundido, e agora com o material fundido nós temos a presença dos seus íons com a mobilidade deles. Nessa eletrólise nós teremos eletrodos que podem ser inertes ou participar do meio reacional, geralmente são eletrodos inertes. Uma bateria, uma fonte de energia, já que é um processo não espontâneo. Nós temos elétrons chegando e elétrons saindo. Vamos pegar especificamente nessa eletrólise aquosa, por exemplo, do cloreto de sódio. Nós temos o íon sódio aqui disponível e o íon cloreto. Nessa eletrólise especificamente, nós vamos ter a redução, o sódio recebendo elétron e o cloreto perdendo elétron. Tá? Onde ocorre então a redução, sempre é o cátodo. Né? Então, ou seja, o elétron sempre chega no cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise, o chamado de cátodo é onde chega o elétron. Só que na eletrólise o cátodo é o polo negativo, enquanto o cátodo na pilha é o polo positivo. E na eletrólise, de onde sai o elétron também é o ânodo, como na pilha, porém esse é o polo positivo. Então a diferença entre a eletrólise e a pilha é que a pilha é um processo espontâneo e o ânodo é o polo negativo e o cátodo do polo positivo. Na eletrólise, a eletrólise é um processo não espontâneo, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Então vamos observar o que ocorre no cátodo. No cátodo ocorre a redução. Então, nós temos o sódio recebendo o elétron e formando o metal sódio, enquanto no ânodo ocorre a oxidação, nós temos o íon cloreto se oxidando e formando o gás cloro. Ok? Então, só para balancear isso, multiplicar aqui por 2. Ok? Então, na equação global dessa reação especificamente, nós temos 2 íons sódio mais 2 íons cloreto, formando o metal sódio mais o gás cloro. Isso também é uma fonte de obtenção de sódio e cloro. Vamos falar da eletrólise aquosa. Então, a eletrólise aquosa, nós temos agora a eletrólise aquosa. Nós temos a presença da água. E a água, ela se ioniza nos seus íons H+, e OH-. Ioniza não, desculpa, ioniza só, dissocia em íons H+, ou H-. Bom, dessa dissociação nós temos a possibilidade no ânodo de haver a redução, de haver a oxidação do OH-. Então o OH- quando se oxida, nós temos formação de água e oxigênio e a perda de elétron. Só para balancear, multiplicar isso aqui por 4. 4OH-, 2 água e 1 O2. E no cátodo, nós temos a redução do H+. E o H+, quando se reduz sempre, ele forma o gás hidrogênio. Então, só para balancear, então 2H+, 2 elétrons. Bom, como aqui nós temos 4 elétrons, multiplique isso aqui por 2. Então, teremos 4H+, mais 4 elétrons, formando 2 hidrogênio, ok? Então, cortando isso, nós temos elétron com elétron corta, nós temos que o OH- vem da água, então vamos multiplicar isso aqui também por 4. 4 águas, 4H+, 4 OH-. Então, nós podemos, então, cortar isso com isso, e o H+ com H+, nós temos, e a água com 2, temos 2 águas aqui. Então, no processo na eletrólise aquosa, quando a água está presente, então a água pode formar 2 gás de hidrogênio mais 1 oxigênio, ok? E essa é a eletrólise da água. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, se é uma eletrólise aquosa, nós vamos ter os eletrodos, um gerador de corrente
Nessa eletrólise aquosa, então, nós temos da onde sai o elétron e de onde chega o elétron. Então, o elétron está saindo desse eletrodo e chegando nesse aqui. Lembrando, então, que onde chega o elétron é sempre o cátodo e onde sai o elétron é sempre o ânodo. O cátodo é o polo negativo e aqui é o polo positivo. Então, se é uma eletrólise aquosa, obrigatoriamente nós temos o íon H+, e o íon OH-. O H+ pode se reduzir, o OH- pode se oxidar. Falei cloreto de sódio, então nós teremos o íon sódio e o íon cloreto. E nós temos que lembrar a prioridade de descarga nessa eletrólise. Lembrando sempre que metais alcalinos terrosos e alumínio têm dificuldade em receber elétron comparado a um H+. Então, havendo metal alcalino terroso ou alumínio nessa eletrólise aquosa, a prioridade de descarga vai ser do H+, logo vai formar o hidrogênio, que vai ser menor que os outros metais. Tá ok? E agora vamos ver a possibilidade de oxidação na eletrólise aquosa. Tirar elétron de flúor é muito difícil, e dos ânions oxigenados também. O oxigênio é bem eletronegativo. Então, se houver fluoreto ou ânions oxigenado numa eletrólise aquosa, a prioridade de descarga vai ser da hidroxila. E a hidroxila, havendo cloreto, brometo, iodeto, ou seja, os outros halogênios, a prioridade de descarga será deles, e o único ânion oxigenado que vai perder para a hidroxila é o hidrogênio sulfato. Vamos pegar especificamente para essa reação aqui da nossa eletrólise. Então, nós temos aqui, então, a água que está fornecendo os íons H+, e os íons OH-. E nós temos o sódio, que é um sal, que nas condições ambientes ele é sólido. Quando você coloca na água, ele vai formar os íons sódios e os íons cloreto. Bom, vamos lá observar agora no ânodo, o que ocorre no ânodo e o que ocorre no cátodo. Lembrando que o ânodo é o polo positivo na eletrólise e o cátodo o polo negativo. Então, no ânodo, quem vai se oxidar? Vamos observar, então, a nossa escala de prioridades. Nós temos aqui que, se for ânion oxigenado fluoreto, a hidroxila vai se oxidar. Bom, observa aqui, então, que não é ânion oxigenado nem cloreto, e que o cloreto tem prioridade de descarga, ou seja, ele vai se oxidar quando está na presença de OH-. Então, no ânodo, a oxidação vai ocorrer do cloreto. E quando o cloreto se oxida, ele forma o gás cloro e perde os elétrons. Só para balancear, então, preciso de 2 cloreto para formar o gás cloro. No cátodo tem duas possibilidades de redução, ou H+ ou sódio. Vamos ver a prioridade. Sódio é metal alcalino, então metal alcalino, a prioridade é do H+. Então o H+ vai se reduzir para essa nossa reação especificamente. Se ele vai reduzir, ele vai receber elétron. Quando ele recebe elétron, ele forma o gás hidrogênio. Então, só para acertar, eu preciso de 2 H+ para 2 elétrons. Bom, aqui eu já percebo que os elétrons, a mesma quantidade que ele está perdendo, ele está recebendo. Então, já está balanceado os elétrons. E é lógico, quem está fornecendo o cloreto é o cloreto de sódio, então eu preciso de 2 desse, para 2 desse, para 2 desse. Quem está fornecendo o H+, é a água, então são 2 H+, eu preciso de 2 águas para 2 H+, 2 OH-. Vamos fazer o balanceamento, vamos cortar o que é possível. Elétron com elétron corta, cloreto com cloreto corta, H+ com H+ corta. Então, não dá mais para cortar nada. Vamos ver como é que fica a equação global de tudo isso. Nós temos 2 águas mais 2 cloreto de sódio, vão formar 2 Na+, mais 2 OH-, mais o gás cloro, mais o gás hidrogênio. Veja, é uma fonte de formação de hidróxido de sódio. Essa é uma das formas de produzir hidróxido de sódio. Gás cloro e gás hidrogênio. E o meio fica alcalino, evidentemente. Só para finalizar, é possível quantificar esse processo. Lembrando que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E um mol de elétrons, ou seja, que realmente vai trabalhar com mol de elétron, é 96.500 coulomb aproximadamente, que é também conhecido como um Faraday. Tudo isso aí já foi mostrado em aula, e uma das formas de a gente calcular essa é a corrente. A corrente é a carga que passa pelo sistema num determinado tempo. E então é lógico que a corrente, a unidade de medida da corrente é coulomb, já que carga é dada em coulomb por segundo, também conhecido como ampere. Então, coulomb por segundo também é chamado de
ampere. É possível então quantificar tendo essas informações na eletroquímica. Obrigado.